Nosso convidado hoje no Paraná Business é Volney Bettiol. Ele é um dos fundadores da Bematec e é do conselho de administração da empresa. A empresa que é líder de mercado, nasceu aqui no Paraná e é da área de automação comercial. Volney é uma história muito interessante porque nasceu na universidade. Você, na sua formação como engenheiro eletrônico, e o seu parceiro de trabalho, o Marcel, no começo do trabalho já pensavam na possibilidade de criar um negócio próprio. Isso foi no final dos anos 80. Como é que foi realizar esse sonho? Olha, Vili, foi muito bacana, né? Porque no início surgiu uma demanda de uma empresa aqui do Paraná, que era a Lapsen, a atual Percons. Eles fabricavam equipamentos de telex e trouxeram um problema, né? Eu e o Marcel analisamos o problema e encontramos uma solução. A partir dali, a gente viu a viabilidade de formar uma empresa para pegar daquela ideia, virar um produto e do produto viabilizar a empresa. Isso foi no trabalho que vocês tinham na fase da pós-graduação, então, dentro da Universidade Tecnológica do Paraná. Foi um projeto de final de curso, no curso de mestrado em informática industrial. Qual foi o problema que apareceu especificamente e daí surgiu depois a empresa? A empresa tinha uma oportunidade de exportação dos equipamentos de telex. Só que os equipamentos de telex tinham sido desenvolvidos para o mercado brasileiro, então eles imprimiam em caracteres romanos. E essa oportunidade era de exportar para os países arábicos. E os caracteres, então, teriam que ser arábicos. E a empresa não tinha tecnologia para fazer essa mudança na impressão. E ela trouxe o problema e nós resolvemos o problema da empresa e fizemos com que ela imprimisse em qualquer caractere, em qualquer língua, no mundo todo. E aí vocês perceberam que haveria um nicho de mercado para criar a própria empresa e poder crescer nessa área? Isso. O produto que a empresa usava, eu chamava assim que era um Frankenstein. Ela comprava uma impressora, tirava o gabinete, pegava umas partes e peças e acoplava no equipamento de telex. E a gente olhou aquilo e falou, puxa, mas a gente pode fazer um produto do jeito que ele precisa, da forma que ele precisa, com as dimensões que ele precisa, muito mais avançado tecnologicamente e mais barato. E aí, então, foi a oportunidade que a gente vislumbrou. Veja, nós estamos falando de 89, ali, já pré-abertura do mercado brasileiro, né, da reserva de mercado que existia até 89. Então, nós tínhamos a clara noção que não seria com impressoras de telex que nós teríamos uma empresa por mais uma década. E, naquele momento, o que nós fizemos foi desenvolver uma plataforma, uma tecnologia de impressão que fosse possível de ser aplicada em outros mercados. Então, esse foi, talvez, a grande sacada inicial que nós tivemos no início da empresa. E vocês eram muito jovens. Você tinha, no caso, então, um pouco mais de 20 anos quando surgiu a oportunidade? 22 para 23 anos. E aí, como é que foi criar a empresa? Quando é que surgiu a ideia de criar como empresa, mesmo uma pequena empresa, mas começar como empreendedor? Olha, a gente vivia muito esse mundo de tecnologia, criando empresas. Tanto eu como o Marcel, a gente lia muito livro daquelas histórias das empresas na Califórnia, HP, Microsoft. Aquilo estimulava a gente. E a gente falava, puxa, por que a gente não pode fazer aqui também, né? Talvez sem conhecer... Aquela coisa que o jovem, né, pelo desconhecimento, cria coragem, né? Talvez se a gente soubesse das dificuldades, a gente não teria começado. Mas a gente acreditava muito que se tinha um conhecimento que a gente tinha, se a gente aplicasse aquilo para alguma coisa muito específica no mercado, que atendesse uma demanda, a gente teria um espaço. Vamos relembrar, principalmente para quem é mais jovem. Antigamente, toda venda dependia de uma nota. Isso valeria até para o supermercado. Preenchimento de nota, papel carbono, uma demora, o erro do preenchimento da nota. A solução que vocês criaram foi a automação para que isso fosse feito rapidamente. Exatamente, ou seja, com a abertura da reserva de mercado, as empresas começaram a utilizar computadores para fazer o tradicional. Primeiro, atender a burocracia, ou seja, fazer a parte de governo, contabilidade, contas a pagar, contas a receber. Depois as empresas perceberam que podiam automatizar a atividade fim. Então o comércio, por exemplo, além de ter o computador lá na retaguarda controlando as operações da empresa, ela falou, puxa, eu posso controlar na loja, que afinal de contas é onde eu ganho ou perco dinheiro. E ela então começou a introduzir computadores na loja. Só que o computador tinha que, o final do processo era o documento fiscal. E esse documento fiscal tinha que ser impresso numa impressora muito grande, é muito cara, o formulário da nota fiscal era muito claro. O que nós fizemos foi desenvolver uma impressora pequena, específica para aquela aplicação, que pudesse imprimir num papel tipo daqueles de calculadora, baixo custo, uma bobina barata, e viabilizava então o uso da automação comercial pelo varejo no Brasil inteiro.
Sem esperar, vocês acabaram, então, revolucionando a forma de fazer comércio no Brasil, nas lojas, nos bancos, através dessa possibilidade de uma pequena impressora. Não sei se a forma de fazer comércio, né? Mas agilizamos, né, a realização do comércio. Sim, sem muita pretensão à época, isso acabou sendo uma realidade. Os bancos foram os primeiros a perceber o potencial? Foram. Na verdade, os bancos sempre investiram muito em tecnologia aqui no Brasil. Se a gente voltar na época, né, início dos anos 2000, nós tínhamos uma inflação muito grande, então os bancos tinham que se automatizar para poder exatamente fazer com que as suas transações pudessem acontecer rapidamente. Então, os bancos foram os primeiros a utilizar computadores nos caixas bancários em larga escala. E ao lado de cada computador precisava ter uma impressora que autenticava os documentos bancários. Vocês foram procurados para isso? Nós fomos procurados pelas empresas de tecnologia que forneciam soluções para os bancos. Porque já tinha uma tecnologia avançada naquela época, nessa linha. Isso, Vili. Com a abertura de mercado, empresas como IBM, Unis, HP, são grandes multinacionais nessa área, elas entraram no mercado brasileiro e viabilizaram essa automação bancária. Só que faltava uma impressora, né? E a Bematec, então, foi a empresa escolhida por todas elas para fornecer essas impressoras aos bancos. E, na sequência, veio depois a área comercial. As lojas. Logo no início, nós começamos o produto pensando nas lojas. Os bancos foram mais rápidos e a gente atendeu essa demanda no banco. E de 93 até 95, praticamente, a gente vendeu quase que 90% do nosso faturamento vinha da área bancária. Mas a origem da ideia veio para o comércio, veio para o pequeno estabelecimento comercial, para o estacionamento, para a loja, para a farmácia, para a videolocadora. O primeiro cliente nosso, inclusive, foi uma videolocadora ali na Praça Espanha, né? Ele tinha lá uma videolocadora, até esses dias eu passei lá e está lá a impressora. A primeira impressora estava lá sendo utilizada até hoje, né? Ainda pensei, puxa, a gente está deixando de ganhar dinheiro, né? Esse cara está usando essa impressora há quase 20 anos, puxa. Mas o início foi no comércio. Agora, o comércio ele só deu o boom após o Plano Real. E a questão do capital? Porque vocês eram dois jovens saindo da universidade, com boas ideias, mas sem dinheiro. Como é que vocês resolveram a questão do capital para levar a ideia adiante? Olha, tanto eu como o Marcelo, a gente é muito claro que sem capital essa empresa não cresceria, né? Nós víamos no momento em que o mundo olhava o Brasil como uma oportunidade, ou seja, você tinha então concorrentes muito estruturados vindo para o Brasil e nós falávamos, não, nós vamos entrar nesse mercado nesse momento. Ou seja, ou nós entrávamos montando fábrica, estruturando uma área de pesquisa e desenvolvimento, estruturando uma área comercial, ou seja, sem capital já não conseguiria sobreviver. Então nós tínhamos isso claro. E fomos muito abertos a buscar esse capital. No início, a gente buscou o BADEP, né? Em 90 a gente bateu lá no BADEP. O BADEP recebeu, olhou o projeto, mas, né, se a gente voltar no tempo, acho que, se não me engano, o governador era o Álvaro Dias e ele tinha, naquele momento, decidido por fechar o BADEP. E o BADEP estava fechando. Então, os técnicos do BADEP falaram, a gente gostou do teu projeto, porém, o BADEP não vai mais funcionar. Recomendo vocês a procurar o BNDES ou o BRDE. Nós somos ao BNDES, o BNDES olhou o projeto e falou, olha, vocês estão começando, o BNDES não tem linhas para uma empresa que está começando. Mas eu e o Marcelo continuamos, né, à procura e, por uma coincidência, um professor nosso cruzou num voo com um empresário aqui do Paraná que queria investir na área de tecnologia. E aí nos apresentou e deu certo. Esse empresário representava um grupo de 7 pessoas e eles então investiram na empresa em 91. Foi o capital inicial para a gente poder desenvolver os primeiros produtos. E vocês conseguiram dar o retorno rapidamente, então, a esse capital que entrou? Isso, eles são sócios até hoje. Claro que esse capital já se multiplicou várias vezes. E o retorno, eles investiram em 91. Eu acredito que em 93, 94, eles já tinham retornado o capital. O interessante é a sua análise, porque você percebia no comércio que as pessoas criavam lá sistemas alternativos para resolver a questão da impressão, com pequenas bobinas. A partir dali você viu que havia um problema e equacionar esse problema foi o caminho daí para, havendo a solução, produzir em grande escala. É verdade. Eu me lembro que quando a gente estava ainda lá no curso de pós-graduação, eu tinha uma preocupação muito grande de não entrar naquela do acadêmico que desenvolve uma solução e sai em busca de um problema, né? Então a gente falava, não, a gente precisa ter um problema real e encontrar uma solução para um problema real. E naquela época, jovem, a gente, né, frequentava bares e eu lembro que eu olhava nos bares uma impressora grande com o que o pessoal chamava kit bic, né? Era uma caneta que eles cortavam no meio, punham uma bobina e imprimia as notas ali numa impressora grandona, mas aquilo era um trambolho no balcão.
Eu olhei aquilo e falei, puxa, por que não a gente fazer algo mais eficiente? E aí surgiu a ideia da mini impressora. Na mesma época em que vocês começaram a crescer, as grandes empresas de tecnologia, principalmente aqui da região sul, estavam fechando. O que é que fez a diferença? Por que vocês cresceram quando todos os outros estavam praticamente desativando a sua tarefa? Porque, vamos lembrar, houve a abertura do mercado para a área de informática e os produtos chegaram aqui muito baratos. Acho que a grande diferença foi que a maior parte das empresas, elas sobreviveram no Brasil sobre o guarda-chuva da lei de informática. Nós surgimos já sem esse guarda-chuva, então nós tínhamos que se virar, né? Nós tínhamos que criar uma empresa eficiente, uma empresa inovadora e principalmente uma empresa que tivesse a capacidade de ler a demanda do mercado e rapidamente responder a essa demanda do mercado. Eu lembro que a gente trabalhava muito com essa frase lá, nós não precisamos e não devemos ser líderes em tecnologia, mas a gente tem que ser líderes na aplicação da tecnologia. Surge alguma coisa no mundo que se adequa ao nosso mercado, nós temos que ser o primeiro a levar essa tecnologia para o nosso cliente.